A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia, que Deus esteja nos abençoando nesse dia, né? Como tem nos abençoado os demais. É um dia que nós separamos para adorar a Deus, é a Escola Bíblica Dominical, nós estamos iniciando a nossa EBD, a qual nós vamos aprender coisas concernentes ao reino de Deus. Eu sempre digo isso, essas coisas que nós aprendemos da palavra de Deus, nós vamos levar para toda a nossa vida. Nós temos muitos conhecimentos neste mundo, sim. Quando estivermos aqui, nada errado de você estudar, ter fazer um curso secular, né? Uma profissão. Então, estudar bastante, não tem problema nenhum. Só que são coisas que vão ficar por aqui mesmo. As coisas que nós aprendemos concernente ao reino de Deus espirituais, nós vamos levar para toda a nossa vida. Então, começando a IBD, sempre nós começamos com a oração. E é o tema desse trimestre, vai falar o que é oração, e assim nós vamos discorrer sobre esse estudo sobre a oração. Hoje, no primeiro dia já, é o primeiro estudo desse trimestre, já começa o que é oração. Agradecemos a Deus que o professor Caio já está presente aqui, Mendes também no som, já preparando para nós aqui o som e a imagem, Mão Pedro também no violão, para nós estarmos aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse grande privilégio de poder aprender mais da Tua Palavra. Pedimos desde já, Senhor, que o Caio venha trazer um estudo para nós e que nós possamos estar com nossos corações abertos para ouvir aquilo que Ele já se preparou, Ele já estudou para transmitir a cada um de nós. Pedimos por cada um que está no seu lar também, que possam ser instruídos e colocar em prática nas suas vidas também, tudo aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Também use a minha vida na direção, a reflexão que irei fazer também, que o Teu Espírito Santo esteja me iluminando, me guiando. Obrigado pela vida do Mendes, Deus continue abençoando a vida dele, da sua esposa também, de essa dedicação que ele tem na obra do Senhor, e sabemos que a recompensa vem da Tua parte. Mão Pedro da mesma maneira, no violão, Senhor, dê destreza a ele, porque nós queremos fazer o melhor. Não somos profissionais, não somos conhecedores de música, mas estamos aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome também. E neste momento, então, nós queremos pedir que o Senhor nos use, a minha voz, o irmão Pedro no violão, e os irmãos que estão em casa também, que estão cantando e louvando a Deus conosco no seu lar. Abençoa cada família que está no seu lar representada. Isso nós te pedimos e agradecemos, não confiados na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo Jesus, que nos justificou e nos fez assim dignos de estarmos hoje na sua presença, Senhor. Em nome dele, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, nesse trimestre, nós temos o cântico do trimestre, que é o hino de número 148, que é Hora Bendita, que é a hora de oração, bendita hora de oração. Então é o hino do trimestre. Nós deixamos agora era o 418, né? Deixamos o 418, que foi do trimestre passado, agora nós vamos entrar nesse trimestre com o hino 148, Hora Bendita, 148. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição,
os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Marcos 1:35 é o texto áureo, que é o tema é o que é oração. Marcos 1:35. Eu vou ler aqui. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ali o exemplo de Jesus, né? Foi para um lugar deserto e ali orava. Eu não vou falar nada, porque nós vamos deixar para o professor, que é ele que vai trazer-nos este ensinamento. Tá? Vamos cantar mais um hino de número 42. Realização, hino número 42. Jesus, agora sim eu sei, quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou. Mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei,
ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Neste momento já convido o professor Caio. Eu vou orar e já passarei a palavra a ele. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por estarmos vivos, agradecemos pela tua proteção sobre as nossas vidas e saúde. Num tempo de pandemia, nós devemos de agradecer a cada momento que nós acordamos e conseguimos deitar, dormir, descansar, acordar com vida e saúde, para mais um dia de desafios que nós temos neste mundo. Grande, mas contudo confiados no Senhor, que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, e nada acontece na vida do servo do Senhor, se não for da tua permissão, da tua vontade. Então, assim aprove o Senhor, nos dar saúde nessa manhã, para estarmos juntos aqui. Agora te peço, Deus, mais uma vez pelo Caio, ajude ele, Senhor, a ter a iluminação do teu Espírito Santo. Que nós sabemos, ó Pai, que o Espírito Santo não coloca nada na nossa mente daquilo que nós não estudamos e daquilo que nós vivenciamos. Ele vai fazer nos lembrar, é isso que a tua palavra diz, ele nos lembra. Então vai fazer Caio lembrar daquilo que ele estudou, da sua vida, que ele vivenciou, para transmitir a nós. Muito obrigado pela sua vida, por esse momento, abençoa também a sua esposa, esteja cuidando do lar dele. No nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. A maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus abunde em cada coração dos meus irmãos e irmãs, né? Nós já louvamos ao Senhor e agora nós vamos ver o que o Senhor tem para nós através da sua palavra, através do ensino da palavra do Senhor. Palavra essa que é viva e eficaz, né? Esse trimestre eu tive o privilégio de dar abertura, né, a essa sequência de estudos sobre oração. Nós vemos em nosso tempo que nós oramos pouco, né? E a maior desculpa que eu ouço as pessoas falarem, é na questão do tempo. Não, mas Caio, eu não tenho tempo para orar, né? Esse dia é tão corrido, faculdade, trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, não tenho tempo para orar. Mas nós vamos ver nessa manhã que isso não é desculpa para que nós não venhamos a buscar um relacionamento com o Senhor, para que nós venhamos ter uma vida robusta, uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Para isso, irmãos, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus 6. Iremos refletir a partir do versículo 5, que é um dos textos que o autor da revista traz também, né? Ele traz Marcos 1, Mateus 6 e o Salmo 139. Então vamos aprender com o nosso mestre, com o nosso supremo professor Jesus Cristo, o que ele nos ensina sobre oração. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens ou pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. É interessante que Jesus chama, né, essas pessoas que oravam para ter
para ter elogio na época, né? Para que as pessoas vissem, nossa, essa pessoa é tão santa, olha como esse escriba, olha como esse fariseu ora, né? E Jesus olhava para o interior do coração deles, como disse em Mateus 23, e via que eram sepulcros caiados, né? E via que aquela oração não passava de palavras de um coração vazio. Então a oração não é, né, meras repetições. A oração não tem o sentido de nos mostrarmos diante das pessoas. O que toca o coração de Deus não são palavras bonitas, palavras bem colocadas. O que toca o coração de Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito. Às vezes, irmãos, nós não iremos dizer uma palavra com as nossas bocas, mas as nossas lágrimas serão uma oração a Deus, né? Então é interessante que Jesus chama eles de hipócritas, porque oravam, né, nas esquinas, e todos que passavam viam, nossa, que pessoas maravilhosas, que homens de oração, sendo que eles não cumpriam o principal da lei, que era amar o próximo, né, que era socorrer os órfãos e as viúvas, e eles se tornaram legalistas por isso. Então, a oração não é um ato de legalismo, não é o ato que você se mostra às pessoas, porque o que toca o coração de Deus é a voz do nosso coração, não a voz dos nossos lábios, e eles não tinham entendido isso. Jesus ensinando aqui. Versículo 6, Mateus 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vai para o teu quarto, feche a porta e ore a seu pai, e ora seu pai, que não pode ser visto, e seu pai que vê você em secreto lhe dará recompensa. Então aqui Jesus, ele fala da oração no secreto, ele fala da solicitude, ele fala daquele momento o qual todos nós como cristãos devemos ter, momento no qual nós devemos entrar no nosso quarto, ou sala, né, ou seja, num lugar tranquilo, e devemos ter o nosso particular com Deus. É nesse momento, irmãos, nesse particular com Deus, que as nossas batalhas são vencidas. É nesse momento que a nossa carne é subjugada. É no momento da oração particular, no momento que você se derrama diante de Deus, fiado no nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que o Senhor Jesus está falando, em secreto. Ninguém vai te recompensar, ninguém vai te elogiar, nossa, que homem ou mulher de oração. Mas Deus vai te recompensar, porque o coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza, de forma alguma. Eu tenho experiência própria na minha própria vida, irmãos. De forma alguma, todas as vezes que eu cheguei diante de Deus com o coração quebrantado, Ele me atendeu. E eu creio que os irmãos também têm essa experiência. Então nós devemos, irmãos, em primeiro lugar, ter um particular com Deus. Se nós não temos esse hábito, devemos ter esse hábito. Se possível, todos os dias. Mas nós devemos ter esse hábito de ter um particular com Deus, de entrar mesmo na tenda da congregação, como fazia Moisés, e ter um particular com Deus, né? Aquele momento no qual você vai se derramar diante de Deus, você vai falar as suas frustrações, vai falar as suas alegrias diante de Deus, porque cada vez que nós oramos desta forma, nós aumentamos o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos vidas espirituais muitas vezes fracas, porque nós não temos esse hábito também de termos um particular com Deus. Nós oramos muito pouco. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos frios na fé. E é por isso que muitas vezes a nossa oração parece que não passa do teto, né? Nós perdemos aquela confiança. É por isso que muitas vezes o medo, né, ele vem e toma conta dos nossos corações. É porque nós deixamos de orar, e deixamos de orar no particular. Falamos muito aos homens da nossa vida, sobre a nossa vida muitas vezes até nas redes sociais. Falamos coisas da nossa vida, e não falamos ao nosso Deus. Converse mais com Deus, fale menos com os homens, fale mais com Deus, porque assim você será recompensado, porque o nosso Deus nos conhece plenamente. É isso que Jesus está falando. Versículo 7. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, ou não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos, ou em algumas versões os gentios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não têm conhecimento de Deus.
Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Olha aí, em segundo lugar, né? Nosso Deus sabe do que nós precisamos. A Bíblia declara que nós não sabemos orar, não sabemos nem como orar. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Antes de nós pedirmos. E os pagãos, os gentios, aquelas pessoas que não servem a Deus, elas acham que por muito repetirem as mesmas coisas, e podemos pegar o exemplo, por exemplo, da Igreja Católica, repita 10 Pai Nosso, né? Por exemplo, vãs repetições, eles acham que serão ouvidos por Deus. E Jesus deixa bem claro que nós não devemos fazer dessa forma. Então a oração não é vãs repetições. A oração não é o ritual no qual eu oro antes de comer, antes de dormir, né? Alguns ainda no nosso tempo, né, irmãos? Alguns nem oram uma vez por dia. A oração é algo que vem do coração, irmãos. A oração, ela tem que ser uma prática constante, como nós vamos ver. A oração tem que ser buscada de todo o coração. A oração, assim como a leitura bíblica, é um hábito. É um hábito que vai totalmente contra a nossa carne. A nossa carne não quer orar. Essa é a verdade. A nossa carne quer ficar deitada no sofá, assistindo televisão, fazendo outras coisas. Mas, irmãos, vamos refletir um pouco. Às vezes nós acordamos de manhã para trabalhar. Muitos já voltaram da quarentena, já estão trabalhando. E muitas vezes nós não temos vontade de trabalhar. Mas mesmo assim nós vamos trabalhar. Por quê? Nós precisamos trabalhar. Precisamos buscar o nosso sustento, mesmo sem vontade, certo? E por que com a oração nós não fazemos o mesmo? Por que com a oração nós esperamos ter vontade, né? Aquela vontade de orar para orar? Irmãos, muitas vezes, se você esperar ter essa vontade de orar para orar, você não vai orar. Muitas vezes outras coisas vão ocupar espaço na sua vida e você vai deixar de orar. Muitas vezes você tem que ir contra a sua própria vontade. Fala, não, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso ter um particular com Deus, eu preciso falar com o Senhor. Eu não estou com vontade agora, mas eu vou fazer. E aí você começa a orar, e aí o Espírito Santo começa a tocar no seu coração, e aí Deus começa a te quebrantar. E aí você pega o hábito de orar, né? Muitas vezes, tem pessoas que vão ter que fazer isso. Não tem vontade de orar, mas vai ter que forçar, vai ter que buscar a cada dia, como quem busca uma pérola. Nós damos tanta prioridade, irmãos, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, o que não está errado, como o pastor falou, devemos sim estudar, devemos sim nos instruir, mas todo esse conhecimento vai ficar por aqui. Quando nos formos, todo o conhecimento vai conosco. Mas contudo, irmãos, não damos o devido valor ao que realmente importa, que é o relacionamento com Deus. E não existe, irmãos, relacionamento saudável com Deus sem uma vida de oração. Iremos ver nesta manhã também grandes homens de Deus, foram homens que oraram nas madrugadas, oraram muito tempo. Nós vamos ver nesta manhã também isso. Continuando então, irmãos, para finalizar esse texto, no versículo 14, algo interessante que Jesus coloca, depois dele falar da oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, oração essa que é para servir como modelo, como norte, né, das nossas orações, não para ser usada como vã, repetição, como várias pessoas usam, mas nós não. Versículo 14, por quê? Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, aquelas que ofenderam vocês, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Cada vez que nós oramos a Deus e não conseguimos perdoar o nosso próximo, nós somos igual os escribas e fariseus, hipócrita. Porque nós oramos a Deus, queremos o perdão de Deus, e quem não quer o perdão de Deus, né? Mas nós não somos capazes de perdoar a mínima falha do nosso irmão ou irmã, ou o próximo que seja.
Não importa o que o próximo tem feito para você. Eu sei que é difícil perdoar, não é fácil, e é por isso que nós só temos a capacidade de perdoar quando nós já reconhecemos o perdão de Deus na nossa vida. É impossível uma pessoa ter a capacidade de perdoar sem ter reconhecido o amor de Deus na vida dela, que já perdoou uma grande dívida dela. Então, irmãos, Jesus nos dá um alerta. Meu irmão e minha irmã, se você não consegue perdoar, se reconcilie com Deus, porque Ele também não te perdoa. Não porque Ele não possa te perdoar, né? Claro, Ele sempre perdoa, mas é porque nós não estamos conseguindo transmitir ao próximo aquilo que Deus nos deu de graça, o perdão dos nossos pecados. Às vezes, quando nós nos convertemos, nós chegamos diante de Jesus, nós chegamos no lamaçal do pecado. Nós chegamos indignos diante de Deus. E o que Ele faz conosco? Ele perdoa todos os nossos pecados. Olha aí, todos. Uma grande dívida, impagável. E muitas vezes nós não somos capazes de perdoar a mínima dívida do nosso irmão ou irmã, né? Ou o próximo que seja. Então, irmãos, reflitam nesse aspecto. Peçam a Deus que vocês tenham corações perdoadores, para que assim as vossas orações sejam ouvidas, para que assim vocês tenham a confiança que Deus também perdoa vocês. Continuando então, irmãos, existe um livro que eu recomendo que os irmãos leiam. Os irmãos não podem passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Tem tudo a ver com oração. O nome do livro é O Poder Através da Oração, do M. Bonds. E eu vou me utilizar de algumas partes desse livro porque ele é maravilhoso, ele é sublime. É um livrinho pequeno, 40 páginas. Às vezes você lê numa sentada, mas é um livro muito profundo. O autor realmente iluminado por Deus. E nós vamos refletir um pouco sobre algumas partes desse livro. Se os irmãos quiserem, né, a Monergismo disponibilizou uma cópia gratuita, eu tenho a cópia comigo, os irmãos me chamem no privado, que eu posso fornecer aos irmãos, para os irmãos lerem, né, com calma e tudo mais, e refletirem. Como está a sua vida de oração, meu irmão e minha irmã, nesta manhã? Ele já começa assim: os resultados superficiais de muitos ministérios e a frieza de outros são causados pela falta de oração. Concordo plenamente. A frieza da igreja, a frieza de ministérios é causada pela falta de oração. Semana passada eu falei sobre a igreja de Laodiceia, a qual o Senhor Jesus falou que estava a ponto de vomitar. Era uma igreja morna. A Bíblia não deixa claro, mas muito provavelmente essa igreja de Laodiceia não era uma igreja de oração. E é por isso que ela era uma igreja morna. E é por isso que Jesus estava a ponto de vomitá-la. Porque uma igreja de oração, ela tem intimidade com Deus. Então, se nós queremos ser uma igreja robusta, se nós queremos ser cristãos robustos, se nós queremos exercer o nosso sacerdócio, que diante de Deus todos nós somos sacerdotes, se nós queremos exercer nosso sacerdócio diante de Deus com perfeição, nós devemos buscar e ser homens e mulheres de oração. Nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração. Não é pouca oração, muita oração. E essa oração deve ser fundamental, ou seja, a parte central, constante e crescente. Então, nenhum ministério ele pode progredir segundo a vontade de Deus se não tiver muita oração, constante e crescente. Talvez você comece a orar, meu irmão, minha irmã, e ore em 5 minutos, e olha no relógio, nossa, eu só orei 5 minutos hoje. Mas conforme você vai praticando, buscando orar, daqui a pouco você vai ver que você orou 1 hora e nem viu o tempo passar. Né? Então deve ser buscado constantemente, irmãos. O estudo, ou seja, nós estamos estudando a palavra, deve ser banhado pela oração. Todos os seus deveres impregnados de oração e todo o seu espírito e tudo feito em espírito de oração. Ou seja, todo estudo, né, toda pregação, todo louvor, tudo que a igreja venha fazer que é para a glória de Deus, esse é o principal objetivo, né, a glória de Deus, tem que ser banhado pela oração, tem que ser conduzido por oração.
E é por isso, irmãos, que infelizmente nós vemos várias igrejas com pregadores que nós vemos e não está de acordo com a palavra porque oram um pouco. Ou oram para os seus próprios benefícios, né? Não sabem orar e oram para os seus próprios benefícios. Oram pelos motivos errados, né? Oram pelas coisas erradas. Não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, irmãos, quando nós priorizamos a oração, nós estamos tentando buscar pelo menos o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. Foi o que o Senhor Jesus nos falou ainda no capítulo 6. Buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é, irmãos, que nós raramente buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Buscamos as nossas coisas, mas muitas vezes nós não buscamos o reino de Deus. Continuando, os verdadeiros pregadores de Deus distinguiam-se num aspecto. Eles eram homens de oração. Eles eram diferentes, muitas vezes, em muitos aspectos. No entanto, tinham um ponto em comum. Eles podem ter partido de pontos diferentes, ou seja, de lugares diferentes, e é o que aconteceu com os escritores bíblicos, e viajaram por diferentes caminhos, mas convergiam a um só ponto, foram um na oração. Então, os grandes homens e mulheres de Deus, os profetas, o próprio Moisés, nós podemos ver que era um homem de oração, Daniel era um homem de oração, né? José também era um homem de oração, Josué era um homem de oração, Davi era um homem de oração. Todos esses, eles tinham um ponto em comum, eles eram homens e mulheres de oração, e muita oração, como nós vamos ver. Não era 1 minuto, não era 10 minutos, talvez não era nem 1 hora, mas era muito tempo com Deus no particular. Interessante notar o texto que foi lido no início de Marcos 1. Jesus, ele acorda pela manhã e vai orar a Deus em particular. É interessante notar que em várias e várias vezes, Jesus ele tem esse particular com Deus. Teve uma vez que quiseram pegar Jesus para rei, porque lógico, Jesus fazia milagres. E como nos nossos dias que as pessoas correm atrás dos milagres, naquela época não era diferente. As multidões seguiam a Jesus, mas não seguiam Jesus pelo que ele era, né? Não seguiam Jesus porque ele era o Messias, porque ele era o Filho de Deus, mas seguia Jesus porque ele multiplicou os pães, seguia Jesus porque ele fazia os sinais, os milagres. E é interessante que quiseram pegar ele como rei, e ele se retirou, diz a palavra, e foi orar. Se retirou ao deserto e foi orar. Olha que interessante. Ele poderia ter deixado aquilo entrar no coração dele, mas não, ele sabia que aquele não era o propósito do Pai. Então ele falou, não, eu vou orar, eu vou me retirar da multidão e vou orar. A oração era para eles, o que foi para Paulo, o apóstolo Paulo, um empenho e esforço sincero da alma. O que era para Jacó, uma luta e vitória. O que era para Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, grande clamor e lágrimas. Eles oraram com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Efésios 6, versículo 18, os irmãos podem ler. A oração eficiente e fervorosa tem sido uma arma mais poderosa, tem sido a arma mais poderosa dos soldados mais poderosos de Deus. Disse de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, o nosso Deus também trabalha através da oração. Elias, vamos dizer o exemplo de Elias, que está ali em Tiago 5, versículo 17 e 18, os irmãos podem ler depois. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, ou seja, ele poderia escolher viver as paixões do mundo, mas por amor a Deus ele escolheu ser um homem de oração.
E ele orou, e 3 anos e meio, a chuva não caiu sobre a terra. E ele orou de novo e a chuva caiu. Então Deus trabalha, irmãos, através da oração. Então muitas vezes, irmãos, não vai ter o que nós fazermos. Nós devemos orar e deixar Deus trabalhar nessa situação que está fora do nosso alcance. Continuando. Cristo, nisso e outras coisas, é o nosso exemplo. Exemplo também de oração. Empregou muitas noites inteiras em oração. Como eu já disse, né? Jesus empregou várias noites inteiras em oração. Seu costume era orar muito. Jesus orava a noite toda. E olha que ele era o Filho de Deus. Imagine nós, irmãos, miserável pecadores, com a natureza adâmica ainda, né? Em nós ainda. Nós precisamos orar muito, irmãos. Porque o velho homem em nossa vida está amortecido, mas ele pode ressurgir a qualquer momento. É uma luta, né? Como diz a palavra, da nossa carne contra o nosso espírito. Então nós precisamos lutar da forma correta. Nós precisamos lutar na oração. E Jesus também tinha um lugar habitual para orar. Tinha um monte certo que Jesus orava. Muito provavelmente, um lugar que Jesus orava sempre era o Getsemane. Ali, como é relatada a oração, né, onde Jesus está bem aflito do que ia acontecer, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Ali era um lugar onde Jesus orava. Os discípulos conheciam aquele lugar, porque era um lugar onde Jesus tinha um particular com o Pai. Lugar no qual muitas vezes ele feliz, grato a Deus, orava. E naquele momento de muita angústia também orou. Continuando. Um longo tempo gasto em oração constitui a vida e o caráter de Cristo. Então a vida e o caráter de Jesus, ela é constituída também por um longo tempo de oração. Paulo orava dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia. E mesmo, né, interessante Daniel, né? E mesmo quando teve o edito do rei, Daniel continuou orando 3 vezes por dia, com a janela aberta para o templo de Jerusalém. Olha aí que interessante, irmãos. Então nós vemos que mesmo nas dificuldades nós devemos continuar orando, como fez Daniel, como fez o nosso Senhor Jesus também no Getsemane, naquele momento de grande dificuldade. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele orou. Todos os discípulos já tinham deixado o Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas Jesus fez o quê? Ele orou a Deus, mesmo angustiado, mesmo suando gotas de sangue. E nós, muitas vezes, né, irmãos, por qualquer probleminha que acontece, deixamos de orar, né? Deixamos de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós devemos nos lembrar, irmãos, como o pastor falou no começo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é o melhor. Mesmo que nós não venhamos a entender o propósito, que muitas vezes nós não vamos entender, somos limitados. Mas Deus tem um propósito ali, naquela situação que nós estamos passando. Deixando de lado muitas coisas importantes. Então, Paulo, Daniel, deixava de lado muitas coisas importantes. A oração de Davi, pela manhã, ao meio-dia, à noite, sempre pela manhã, meio-dia e à noite, todos os dias, em muitas ocasiões, prolongavam-se muito. Não queremos afirmar, o autor diz, que o valor das suas orações foi medido pela duração. Então o autor aqui não quer afirmar que o valor da nossa oração é medido pela duração da oração, porque existem orações rápidas, né? Às vezes nós vamos orar em espírito, e a oração da mesma forma. Mas vamos entender o que ele quer dizer. Mas nosso propósito é imprimir em nossas mentes a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Se em nossa fé não se nota essa característica, ou seja, a oração, a comunhão com Deus, ela é vazia e superficial. Então, irmãos, é necessário realmente os irmãos lerem esse livro, realmente os irmãos lerem as Escrituras,
né? Para que Deus venha moldar a nossa mente e venha imprimir essa característica que tantos homens e mulheres de Deus tiveram, a oração. Vamos lá, continuando. Aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo, através do seu caráter, e têm afetado mais poderosamente o mundo a seu favor, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes em suas vidas. A oração hoje, meu irmão, minha irmã, é a principal característica sua? Seja sincero consigo mesmo. Se não for, está na hora de ser, está na hora de buscar. Porque os maiores pregadores que já existiram, os profetas, os discípulos de Jesus Cristo, foram homens de oração, que tinham um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com a oração. Ele cita algumas pessoas, vou citar poucas, ele cita muitos, né? Mas vou citar alguns só, para os irmãos terem uma noção, depois os irmãos leem com mais atenção, né? Charles Simeon denotava a Deus às 4 horas, das 4 horas às 8 da manhã. John Wesley, gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que conhecia bem John Wesley, escreveu: eu julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o vir sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hábito das suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração, sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-se da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. Sua saudação ao amigo era: o senhor está orando? Olha a saudação dele: o senhor está orando? A saudação dele era esta. Lutero, né, um dos principais nomes da Reforma, disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Forte, hein, irmãos? Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas de oração toda manhã, o diabo terá vitória o dia todo. Essa é a declaração de uma pessoa que conhece o coração, o seu próprio coração, que conhece a natureza humana, que sabe que nós somos carne ainda, e se não tivermos uma vida de muita oração, não iremos vencer o nosso próprio desejo, não iremos vencer as nossas inclinações à carne. Interessante, né, irmãos? Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Isso. Aí Lutero continua: e tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. Ou seja, né? Aquele que orou bem, estudou bem. Não adiantava estudar, não adiantava pregar, sem ter uma vida de oração. Eu quis citar, irmãos, esse autor, porque muitas vezes em nossas vidas, nós queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos ter um relacionamento com Deus, e muitas vezes nós não sabemos como. Hoje, as Escrituras nos deram a resposta. Para nós termos uma vida robusta, para nós termos uma vida espiritual saudável, é necessário que nós venhamos a nos empenhar e orar não pouco, mas orar muito. Começando, como eu disse no começo, aos poucos. No início vai ser difícil, porque muitos não têm o hábito ainda de orar, mas depois, quando se tornar um hábito, os irmãos vão ver a diferença que vai fazer em suas vidas, uma vida de oração. Uma vida na qual é entregue ao Senhor,
uma vida na qual uma vida na qual tem como centro o Senhor Jesus, que busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tendo a certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Hoje nós vimos o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo de Daniel, né, o exemplo de Jacó, o exemplo de Moisés. Todos os homens, os grandes homens da história foram homens de oração. O que dizer, por exemplo, de Ana, que orava ali e só os seus lábios se mexiam. O sacerdote chegou e falou: nossa, essa mulher deve estar bêbada. Ela falou: não estou bêbada, minha alma está angustiada diante do Senhor. E o Senhor ouviu a oração dela. Olha aí, o que o Senhor quer de nós é isso, esse quebrantamento. Mesmo na dificuldade, né, continuarmos firmes em oração, confiando não na nossa força, mas confiando na força que vem do Senhor. Vamos dizer, irmãos, essa manhã que nem Davi. Uns confiam em cavalos, outros em carros, em seu exército, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Nós faremos menção do Senhor. Eu quero destacar com os irmãos rapidamente algum ponto daqui da lição. Precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossa vida, como eu já disse, né, irmãos? Então, se nós temos esse desejo de abrir espaço para Deus em nossas vidas, nós precisamos orar. Porque eu vou falar algo para os irmãos. Talvez os irmãos podem discordar, mas eu vou falar algo para os irmãos. Quem trata com o nosso orgulho, não somos nós mesmos. Quem trata com o nosso orgulho é nosso Deus. É o Espírito Santo que trata com o nosso orgulho. E por natureza, irmãos, nós somos seres orgulhosos. Nós somos seres vaidosos. E Deus, Ele quer tratar com você nesta manhã. Não, começando por esta manhã e se estendendo, né? Pela semana toda, pelo mês todo. Mas Ele quer começar a trabalhar em sua vida. Ele quer começar a moldar sua vida como vaso na mão do oleiro. Então deixe-se ser moldado pelo supremo oleiro que é o Senhor Jesus. Deixe Ele moldar a sua vida completamente. Dê espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Meu irmão e minha irmã, será que hoje você está cheio do Espírito Santo? Outra característica dos grandes homens e mulheres de Deus era essa: eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, falavam com poder e autoridade, porque não era eles mesmos que falavam, mas Deus através deles. Se meu irmão e minha irmã, você não está cheio do Espírito Santo nesta manhã, busque a Deus, ore mais, e dê espaço para que Deus venha te encher, até transbordar, para que assim sejamos o que o Senhor Jesus falou: fontes de água viva que jorram para a vida eterna. Jesus falou que nós seremos assim, né? Mas nós só seremos essa fonte de água viva quando nós buscarmos na fonte que é Jesus Cristo. Aí sim nós seremos uma fonte onde transborda a alegria, transborda a paz, transborda o amor, né? Aí sim nós seremos luz do mundo, aí sim nós seremos sal da terra, porque nós como cristãos temos uma grande responsabilidade, irmãos, responsabilidade de fazer a diferença, porque se nós nos chamamos cristãos e não fazemos a diferença, para que estamos aqui? Não tem sentido nenhum a nossa fé. Se a Igreja Batista em Jardim Itápolis está aqui em Jardim Itápolis e não fizer nenhuma diferença no Jardim Itápolis, no seu bairro, não tem por que ser igreja. E nós sabemos, né, irmãos, que a igreja somos nós. Nós vemos esse tempo vazio agora, nós temos essa consciência. Os irmãos e as irmãs em casa estão assistindo e vocês são a igreja, vocês estão cultuando a Deus, vocês estão se alimentando da palavra do Senhor, né? Continuando então, já caminhando para o final, né? Salmo 139, versículo 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitos de nós, irmãos, temos até medo de falar: Senhor, sonda-me. Mas nós devemos falar, irmãos, para o Senhor nos sondar. Porque independentemente dele nos sondar ou não, Ele nos conhece plenamente. Davi tinha isso em mente, né?
Ele sabia que Deus conhecia ele plenamente. E é por isso que ele fala: Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Sabia, irmãos, que existem pecados que nós achamos que não é pecado e é pecado? Sabia que existem pecados que ainda precisam ser confessados diante de Deus? Sabia, irmãos, que o arrependimento quer dizer mudança de atitude, caminhar por outro caminho. Mas sabia, irmãos, que nós devemos confessar o nosso pecado e deixá-lo? Parece coisa simples que eu estou falando, né, irmãos? Mas é uma grande verdade. Muitas vezes nós confessamos o nosso pecado. Falamos: olha, Senhor, me perdoa por isso. E é válido. Mas nós não temos o compromisso de deixar o pecado. Então, irmãos, nós devemos o quê? Confessar o nosso pecado e deixar o nosso pecado. Os irmãos lembram, rapidamente, daquela mulher que foi apanhada de adultério? Chegou lá o fariseu e falou: essa mulher foi apanhada de adultério. Na lei, Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Querendo pegar Jesus, né? Você vai dizer o quê? E Jesus, calmamente pensando, escrevendo, falou: se nenhum de vós nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos haviam pecado um momento da vida e foram embora. Depois que todo mundo foi embora, Jesus chegou para aquela mulher e falou: alguém aqui te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus falou algo interessante, que conforta os nossos corações também. Nem eu te condeno. Mas, Jesus fala o quê? Vá e não peques mais. Ele não fala: nem eu te condeno e ponto, continua pecando. Ele fala: vá e não peques mais. Para aquele homem que estava 38 anos na cama, deitado, paralítico, Jesus fala a mesma coisa: levanta, toma a tua cama e anda. Ele toma a cama, anda. Os fariseus, os sacerdotes questionam ele de carregar a cama no sábado. E depois Jesus encontra aquele mesmo homem e fala: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior do que essa paralisia que você teve. Olha que algo interessante, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes, né, nós não temos confessado realmente e deixado o pecado. Nós temos confessado, mas nós ainda andamos em direção ao pecado. Nós temos que confessar, irmãos, e imagine uma linha reta. O pecado está aqui, sua vida está aqui e santidade está aqui. Você está caminhando para o pecado. Quando você ora, se arrepende, confessa a Deus, você parou no mesmo lugar. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que virar as costas e caminhar para a santidade. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, elas pedem perdão a Deus e não fazem nada a respeito para deixar o pecado, e elas continuam caminhando para o pecado. E aí não conseguem vencer o pecado. Obviamente, vai continuar caminhando na mesma direção do pecado. Então, irmãos, que venhamos vigiar e orar também. Orar e vigiar. Para que não venhamos ser derrotados pelo diabo. E um dos segredos, né, que Lutero nos disse foi justamente esse. Se eu não orar 2 horas toda manhã, o diabo terá vitória o dia todo. E aí está a resposta, irmãos, porque nós temos derrotas no nosso dia, no sentido assim espiritual, né, irmãos? No sentido de pecar, no sentido da nossa carne se sobressair, né, irmãos? Porque existem outras derrotas, outras situações que o crente passa, que não é consequência do pecado, muitas vezes, né? É algo que Deus permitiu que nós passássemos, né? Então, irmãos, eu vejo que, estou falando assim, vamos falar de nós batistas, né? Não vamos falar de outras denominações. Eu vejo que nós, como batistas, não temos muito enraigada, muitas vezes, essa característica, a oração. Vemos isso, não só na nossa igreja, mas a maioria das igrejas batistas, nos cultos de quarta, por exemplo. Agora, na pandemia, tudo bem, ninguém pode vir, mas normalmente vem 3, 4, 5, né? 10 irmãos, no máximo, né? Numa igreja, por exemplo, na nossa igreja tem mais de 100 membros. Tem igreja que tem, 1.000 membros e vem 5, 6, 7... Tem pastores até que deixaram, né, de fazer culto de oração, porque falam: eu estou aqui sozinho, né? Mas não deixaram de fazer. Por que acontece isso, irmãos? Porque a igreja em si não leva a sério a oração. Porque se levasse a sério a oração, iria separar um tempo, não somente para estar na igreja, que nós sabemos que muitos trabalham e tudo mais. Deus sabe disso também, meu irmão, minha irmã. Mas não sejamos hipócritas. Nós não conseguimos muitas vezes ficar 1 hora na semana orando. Tem, às vezes, muitos irmãos e irmãs em várias igrejas que você abre a revistinha para
para estudar com ele não leu a revista, não leu uma vez a Bíblia na semana. Como um crente desse, que não leu nenhuma vez a Bíblia na semana, que não orou nem uma hora na semana, vai vencer o diabo? Não tem como, irmãos, é impossível, não é uma varinha mágica, não é passe de mágica. Eu queria ter como é que é? Eu queria ter um manual, né, no qual vamos vencer a nossa carne assim, assim, assim. Mas o manual é esse, irmãos. Nós temos que buscar uma vida de oração. Nós temos que não gastar, mas nós temos que investir tempo com o nosso Deus. Nós não investimos tempo com o nosso Deus. E é por isso que a nossa vida espiritual é raquítica. E é por isso que nós não somos cheios do Espírito Santo. E é por isso que às vezes o nosso louvor não chega até Deus. É por isso que muitas vezes as pregações não chegam até o trono da graça, né? Porque não são vidas de oração. Irmãos, a oração é o momento no qual que nós nos relacionamos com Deus, nós conversamos com Deus. Isso é maravilhoso. Rapidamente, irmãos, no Antigo Testamento, tinha um sumo sacerdote que uma vez por ano só, entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício por ele e pelo povo, porque ele estava rodeado também de fraquezas. E é interessante, o povo ficava ali, e não podia se chegar diante do Santo dos Santos, irmãos, porque ainda tinha um véu que separava, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Hoje, através de Cristo, nós podemos chegar no Santo dos Santos, naquele lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por ano só, chegava para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E nós não damos o devido valor. Qualquer um de nós, qualquer cristão, irmãos, temos o sacerdócio diante de Deus, e em nome de Jesus, que nos purifica de toda injustiça, nós podemos chegar nesse lugar de graça, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado quando o Senhor Jesus morreu. O véu da separação, né? E nós não damos o devido valor, irmãos. Irmãos, terminando. Qual crente você quer ser? Um crente cheio do Espírito Santo, com uma vida espiritual robusta, homem e mulher de oração? Aquele crente no qual as pessoas veem Cristo através de você? Ou você quer continuar sendo esse crente raquítico? Esse crente com uma vida medíocre de oração? Buscando as coisas terrenas, que vão ficar tudo aí, e deixando de lado as coisas principais, que viemos refletir, irmãos, e o meu desejo eu oro a Deus nesse sentido, que Deus venha transformar os nossos corações, e a começar de mim, nos torne homens e mulheres de oração, para que assim, na nossa estadia nesta terra, na nossa peregrinação nesta terra, nós venhamos a fazer diferença. Deus abençoe a todos, é isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Nós agradecemos pela lição, depois passaremos a nosso ponto saliente aqui também, tá bom? Mas agradecemos e é isso, a oração é fundamental na vida do cristão, essa comunhão com Deus. E Jesus Cristo deixou esse exemplo, como o Caio mesmo falou, o professor Caio. Jesus, que era Jesus, né, separava um tempo para estar com o Pai. Imagine nós, né? Precisamos muito, né, estar nessa comunhão com o Pai. E depois nós vamos refletir um pouquinho mais sobre esse tema, né, sobre a oração, que é oração. Bom, Pedro já está no seu posto e fala: Deus me esconde, hino de número 318. Nós estamos, irmãos, aqui repetindo alguns cânticos do cantor cristão que nós não tínhamos costumes de cantar, então nós estamos repetindo alguns esse mês, mas esse aqui é novo também, esse entra no repertório novo, né? Esse 318. Então, Deus me esconde, muito bonito esse hino, nós vamos entoar juntos então, abre o seu cantor também nesse hino, para mesmo na sua casa, você adorar a Deus conosco, hino número 318.
Quando a tempestade ruge, quando vem o furacão, em Jesus abrigo tenho, sob a sua proteção. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Mesmo que sofrer eu venha, Deus permite para o bem. Em amor e não em ira, o castigo seu nos vem. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Inimigos me perseguem, Satanás me quer vencer, mas Jesus é poderoso para bem me defender. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Minha cruz vou carregando nesta peregrinação, nas maiores tempestades, Cristo dá-me proteção. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Amém. Antes de passar o ponto saliente, irmãos, eu quero aqui externar a minha gratidão aos irmãos, porque fizeram no dia do pastor, fizeram uma homenagem para mim, uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, da homenagem. Esse dia do pastor, eu estava pastoreando meu irmão lá no hospital. Eu estava com meu irmão no hospital, pastoreando ele lá. E essa mensagem, aquela homenagem que os irmãos fizeram para mim, os que fizeram a gravação, e depois outros também no WhatsApp, no privado, também me felicitaram. Eu fiquei muito feliz, aquilo lá agradou muito o meu coração naquele momento que estava ali com o meu irmão. E eu falo pastoreando ele porque o carinho que os irmãos tiveram com o meu irmão, a paciência nesse tempo todo. E os irmãos sabem o que fez por mim e para o meu irmão nesse tempo, né? Oração, visitas, também ofertaram. Então, cada um sabe, né? Não vou falar nomes, citar nomes, mas cada um de vocês sabe o que vocês me ajudaram. E meu irmão se sentia muito bem aqui quando ele vinha para cá. Tanto é que quando perguntaram para ele se era cristão, porque meu irmão foi batizado na Renascer, depois ele passou à Igreja Unida e ele frequentou ali com a minha mãe um tempo. E nesse tempo que eu fiquei com ele, eu trazia ele para cá. E eu falava, você quer ir na sua igreja? Tudo. Ele falou, não, eu vou com você, quero ir para a sua igreja. Tudo bem, comecei a trazer ele aqui. E quando perguntaram para ele se ele era cristão e tudo, ele falou que era e era da Batista. Desculpa, irmãos, que era da Igreja Batista. E eu achei interessante isso. Falei, ele passou a ser membro da Igreja Batista sem eu mesmo ficar sabendo. Então eu estava pastoreando meu irmão. E nesse tempo, os irmãos fizeram aquela homenagem, fiquei muito feliz, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, e por tudo que fizeram, meu irmão agora está muito bem, já está no paraíso, eu não tenho dúvida, e ele também tinha certeza da sua salvação, ele muito se alegrava quando podia estar aqui conosco, e eu agradeço a Deus por esse tempo a qual foi um aprendizado na minha vida, na vida da minha família, minha esposa também, e
ele aprendeu conosco e nós aprendemos com ele. Deixou, sim, lições para nós também. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos por tudo que fizeram, por tudo que intercederam, né, por nós. Graças a Deus, Deus ouvia nossas orações. A revistinha, irmãos, não chegou ainda. Não chegaram as revistas. Portanto, na semana eu vou começar a pedir. O Daniel disponibilizou, acho que 2 lições. Eles disponibilizam na internet 2 lições. Então nós vamos aguardar, tá bom, a revistinha, mas eu vou assim, nessa semana já ligar para eles, para ver o que aconteceu, porque ainda não entregaram. Pedimos com folga, pedimos já faz um tempinho, mas ainda elas não chegaram. Assim que chegar, eu vou estar aqui, como eu fiz das outras vezes, tá bom? Aos domingos, das 11 a meio-dia, aguardando os irmãos para retirarem aqui comigo as revistas, tá? Então, acho que são esses os avisos. Muito bem. Então, oração. Eu achei interessante, irmãos, a oração na revista. Ele dá, começando bem no início lá, ele vai fazer uma analogia de um pássaro, falando sobre a oração. Deixa eu achar aqui. Então diz assim, né? O pássaro e a oração. Bem no início da revistinha. Diz assim, ó, o segredo dos pássaros está nos tendões das suas pernas. Elas funcionam de forma que, quando o pássaro está com o joelho dobrado, seus pés travam, segurando firmemente qualquer coisa. Seus pés somente irão destravar quando ele desdobrar o joelho para voar. Um joelho dobrado dá à ave força para segurar-se. É incrível o que Deus fez para que o passarinho possa descansar e dormir em segurança. Olha aí, descansar e dormir. Quando ele dobra o joelhinho dele lá no galho, então trava os pezinhos dele e ali ele fica seguro. Conosco isso não é diferente. Quando não conseguimos nos firmar em nosso galho, nossa vida fica difícil diante das dificuldades. Achamos que qualquer momento podemos cair, então devemos dobrar nossos joelhos, pois somente assim ganharemos força para nos segurar firmes. Dobre seus joelhos, quebrante-se diante do Senhor, pois Deus não resiste a um coração quebrantado. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então é o exemplo que ele dá desse passarinho, falando também, ficaremos firmes, forte mesmo, quando estivermos com nossos joelhos dobrados, assim como Deus fez esse passarinho. Muito bem. Pegando umas partes da lição, sobre o que é oração, eu achei interessante que quando Jesus foi orar, Pedro foi atrás de Jesus. E olha só o que o autor diz. O que parece é que tanto Pedro quanto os discípulos estavam tentando dizer para Jesus que não era correto perder tempo ali sozinho, sem fazer nada, enquanto havia tanto por fazer. Há pessoas que ainda hoje pensam exatamente como Pedro e os discípulos. Acredito que o tempo gasto com oração seria melhor aproveitado trabalhando. Está aí orando, vamos trabalhar, né? Que tempo é esse? A hora que Jesus levantou de madrugada, cedinho ali, para orar, um tempo para orar, porque ele passou o dia fazendo milagres, curando, expulsando demônios e tudo, e quando ele estava ali para orar, então acharam que ele estava ocioso, que era melhor estar trabalhando. Mas poucos têm a coragem de admitir que bem lá no fundo pensam que o tempo gasto com oração é tempo perdido. A maioria das pessoas se inquieta muito mais do que ora, porque na verdade elas acreditam que deveriam estar fazendo alguma coisa em vez de orar. E por isso pensarem assim, tentam fazer do tempo o que deveria ser dedicado à oração, um tempo mais produtivo. É exatamente aí que mora o perigo, quando procuramos transformar o tempo de oração em algo mais produtivo, do que pensar em estar na presença de Deus, irmãos. Olha só. Outro ponto aqui da lição que eu quero salientar. Oração é o esforço intencional, concentrado, regular, visando criar um espaço para Deus. Olha só, o que é isso? Oração, um esforço intencional. A decisão de orar precisa ser nossa, é uma decisão, irmãos. Eu tenho que decidir orar. O que é decidir? Decidir estar na presença de Deus. Separar esse tempo é uma decisão nossa. Concentrado, requer foco.
solicita que façamos calar as vozes que falam ao nosso redor, requer salientar a nossa voz interna, que tenta nos distrair a todo instante. Olha, requer silenciar a nossa voz interna, a voz externa e a nossa voz interna. Irmãos, é interessante, quando nós estamos num propósito de oração com Deus, o que a gente tem que fazer, irmãos? Nós temos que, então, silenciar as vozes externas. O que quer dizer isso? Às vezes você tem um propósito com Deus em oração, e se você começa a comentar com os outros aquele propósito de Deus em oração, muitas vezes você vai ouvir muitas vozes, muitos conselhos, muitos pitáculos, muita gente falando a respeito, e você fica confuso, qual é a voz de Deus e qual é a voz do homem nesse momento. Então tem particular que nós temos que silenciar as vozes externas, silenciar, e também aquela voz interna, porque às vezes a gente também tem, né, aquela, sempre pensando, e pensamento acelerado. Nós estamos num tempo que as pessoas têm um pensamento muito acelerado, nós temos que procurar naquele momento, silenciar as vozes internas também, para poder identificar a voz de Deus nisso, para identificar. Então tem as nossas vozes, as vozes dos outros e a voz de Deus, e é isso que ele quer dizer aqui, silenciar essas vozes para então ouvir a voz de Deus. Então quando você tiver, eu tenho isso comigo, quando eu tenho um propósito e algo com Deus, eu não falo para ninguém aquele propósito. Por quê? Porque eu não quero ouvir do homem, eu quero ouvir da parte de Deus, e se o homem começa a falar, eu já não sei se foi Deus ou não. Então quando nós temos esse momento, é um particular que nós temos que ter com Deus, e silenciar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. E regular, requer consistência, regularidade. Não dá para pensar em orar hoje e só voltar a orar o mês que vem. Não dá. Outra coisa rapidinha aqui na lição, que é visando criar um espaço para Deus. O que é esse espaço? Porque às vezes nossa vida está tão ocupada com tantas coisas que nós não temos espaço para Deus. E o autor vai dizer, precisamos criar espaço para Deus em nossa vida, porque tudo o que nos relacionamos ocupa espaço em nós. Tudo que nos preocupa ocupa espaço em nós. Tudo que nos empolgamos ocupa espaço. Tudo que chama a nossa atenção ocupa espaço. Tudo que nos faz sofrer ocupa espaço em nossos corações. E quanto mais ocupados, mais preocupados nos tornamos. Se vivemos tão ocupados, tão preocupados e tão sobrecarregados, como é que conseguiremos dar espaço para aquele que diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se o espaço está tudo ocupado, com preocupações, e a gente ocupa com muitas coisas, com empolgação, com coisas que são corriqueiras e passageiras, e não temos espaço para Deus. Por isso que nesse momento de oração, nós temos que procurar em nós mesmos, e tem um momento que eu não entendia isso, irmãos. Eu falei para os irmãos já que eu aprendi muito com um chileno, onde eu trabalhava lá, aprendi muito com aquele. Era um homem que era um presbítero da Assembleia de Deus, mas aprendi muito com ele. E teve um momento que ele falou para a gente assim, que a gente tinha na hora do almoço, o nosso momento de estudo da palavra, então a gente comia muito rápido para ter tempo, é uma hora de almoço para ter tempo para nós aprendermos da palavra do Senhor. E teve um momento que ele falou assim, olha, nós vamos nesse momento orar, mas não vamos falar nada, vamos silenciar o nosso coração e vamos orar. Mas ninguém falou nada, ficamos lá uns 10, 15 minutos ali em silêncio. E eu não entendi isso, falou, puxa, mas orar não é ficar falando, não é falar no início, o novo convertido, não é ficar falando, que oração que foi essa? E aí, quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei disso. É o momento do silêncio. Então, antes de nós começarmos a falar, que nós somos muito impulsivos, começamos a falar, falamos, e às vezes na oração também, a gente quer só falar, e não paramos um tempo para ouvir Deus. Deus fala no nosso coração também, o Espírito Santo habita em nós. Então, esse momento que eu depois entendi, é o momento do quê? De nós nos calarmos e deixarmos silenciar nossas vozes internas, para ouvir a voz de Deus, está preparado para ouvir a voz de Deus. É isso que ele quis dizer, isso é oração. Porque a Bíblia nos fala que às vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, então às vezes você não precisa falar nada. Dobra os seus joelhos e fica lá na presença, Senhor, estou aqui na tua presença. Fala comigo. E cala-se.
E ali Deus vai falar e vai ministrar, a gente vai levantar daquele momento que nós separamos para orar, de uma maneira toda diferente, porque Ele vai falar no nosso espírito, vai falar na nossa alma. Então tem momento que nós devemos de nos silenciar, porque nós falamos, às vezes, demais. Então é isso que eu queria, que o autor trouxe, que eu queria salientar. E para concluir aqui, fala assim, aprendemos a raciocinar com a lógica da palavra de Deus. Aprendemos a nos comprometer com as mudanças que Deus já começou a realizar em nós. Experimentamos a restauração do nosso caráter e valores. Experimentamos a cura para nossas mágoas, ressentimentos, temores, vícios que têm o potencial de arruinar nossa vida e até mesmo curas físicas. Era um dia cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de necessidade, mas antes de tudo e de todos, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. É isso que nós precisamos aprendermos, porque na oração Deus vai ministrar muitas coisas na nossa vida, muitas curas cura espiritual, cura na alma, emocional e até mesmo curas físicas, quando nós não gastamos. O Caio falou bem, não é gastar tempo, é investimento. Oração é investimento, não é gastar tempo. Você não fala gastar quando é a perda. Eu gastei, perdeu. Você ganhou, você investiu tempo na presença de Deus. Muito bem. Dando continuidade dentro desse raciocínio, e também do pássaro, veja bem, você vai ficar firme quando você dobrar o seu joelho. Deus já fez o passarinho e nos ensinou isso aí, né? E eu não sabia disso. Quando dobra o joelhinho, ele trava os pezinhos. Então ali ele pode descansar, pode dormir, porque ele está firme. E assim é quando nós dobramos nossos joelhos também, irmãos. Pode vir a tempestade, pode vir o que for. Quando nós estamos em oração, nós estamos firmes na presença do Senhor. A oração, eu fiquei pensando, a oração para alguns é associada a momentos ruins. Quando acontece coisa ruim na vida da pessoa, a pessoa fala, preciso orar mais. Aí a pessoa fala, preciso orar mais, porque a oração é associada a momentos ruins. Falar de oração para quem está passando por dificuldades, dificilmente ela vai estranhar. A pessoa está passando por dificuldades, você fala assim, eu estou orando por você, ora mesmo, irmãos, ora mesmo por mim, eu estou precisando de oração. Ora mesmo por mim. Pode ser quem for. Se você passar lá na rua e ver uma pessoa mais ou menos assim, com um semblante, porque nosso corpo fala também. Nosso corpo fala. E nós, psicólogos, nós estudamos e temos técnicas para estudar isso. O olhar, a maneira que a pessoa fala, a gesticulação, o comportamento, como a pessoa senta, como levanta, tudo isso aí fala. E nós temos técnicas para compreender, muitas vezes, o que está no pensamento da pessoa, não que nós temos, eu já falei, esse bola de cristal não existe, não que nós somos oniscientes, mas com técnicas, nós então sabemos o que a pessoa muitas vezes está pensando, conversando com a pessoa, e tem gente que fala que psicólogo fica batendo papo, mas nesse papo é ferramenta para nós, esse papo é material para nós identificarmos o que está passando, os conflitos que a pessoa está passando, o que está na sua mente e no seu coração. Muito bem. Então, diante disso, você olhando para uma pessoa, você percebe a pessoa quando está aflita, com algum problema. Você não precisa nem conhecer ela. Você fala assim, olha, eu estou orando por você. Dificilmente ela vai rechaçar você. Fala, puxa, obrigado, viu? Obrigado. Eu estou precisando realmente de oração. Então, quando a pessoa fala, você ore por mim, é porque ela está com algum problema. Então, oração associada a momentos ruins. Agora, falar de oração para quem está vivendo em um momento bom na vida. Agora a pessoa está vivendo um momento bom, vamos supor assim, está empregada, não está enferma, está com saúde, está indo tudo bem. Você fala assim, eu estou orando por você. Ela pode perguntar, mas por quê? Por que você vai orar por mim? Por quê? É associado a coisa ruim. Se está tudo bem comigo, por que você vai orar? A pessoa já vai ficar meio assim. Ou então vai falar, Deus está mostrando alguma coisa para você, porque está tudo bem, sabe que vai acontecer alguma coisa, porque você falou que vai estar orando por mim? Por quê? A oração associada a momentos ruins. E oração não é só associada a momentos ruins. É isso que nós vamos ver um pouquinho agora. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, no capítulo 105. Salmos no capítulo 105. Vamos começar a ler do 1 ao verso 4. Porque tem gente que pensa que oração é só orar para coisas ruins, quando estão os momentos ruins, é só orar para pessoas que estão com dificuldades, que estão passando problemas, dificuldades na vida. E a oração não é só associada a esses momentos.
Olha só como diz os Salmos de Davi, no capítulo 105, começando do verso 1 ao 4. O salmista vai dizer assim: louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que o buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha aí, buscai o Senhor e a sua face, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha só, continuamente. Muito bem. Então orar quando tudo está bem, que é oração de gratidão. Quando tudo está bem, nós devemos de orar também, irmãos. Quando tudo está bem, nós temos que orar, que é oração de gratidão. Louvai ao Senhor. Olha só, você pode orar louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aquele momento de que está tudo bem, aí você dobra o seu joelho ali também, Senhor, obrigado por esse momento. Eu louvo o teu nome, faz conhecido, invoca o nome do Senhor, faz conhecido as suas obras, né, entre os povos. Cantai salmos, falei de todas as suas maravilhas. E isso com muita alegria. Oração de gratidão. Então quando você fala para a pessoa assim, olha, ela está tudo bem na vida dela, você ouve o testemunho, ela fala assim, está tudo bem na minha vida, está tudo bem, estou indo bem, e você fala assim, olha, eu vou orar por você. Fala, mas por que está tudo bem? Eu vou orar, que vai ser uma oração de gratidão a Deus, porque está tudo bem na sua vida. Vamos agradecer a Deus, por que não? Orar, oração de gratidão. Quando está tudo bem na minha vida, eu tenho que continuar orando, que é a oração de gratidão. Reconhecimento dos seus grandes feitos a nosso favor. A nosso favor, ao favor dos outros. É oração de reconhecimento. Porque às vezes a gente, quando vai orar, a gente só fica buscando o quê? Orar, puxa, quem está passando por necessidade? Aquela pessoa está passando necessidade. Então eu anoto no caderno de oração. E eu não esqueço de anotar no caderno de oração também a pessoa que está bem, para eu agradecer a Deus. Uma oração de reconhecimento das bênçãos que Deus tem realizado na vida do meu irmão e da minha irmã, tanto na minha vida como na vida deles. Então, oração associada também aos momentos bons, oração de gratidão, de reconhecimento, e orar com o coração alegre, irmãos, alegres, salmodiando, louvando a Deus. Porque às vezes a pessoa fala, hoje não vou orar porque não tem motivo para orar. Por que não tem motivo para orar? Porque está tudo bem. Não. Tem sim de motivo de louvar a Deus, glorificar a Deus, orar com o coração alegre, porque no versículo de número 3 fala, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscar com alegria. Por isso que eu gosto, irmãos, gosto quando os irmãos vêm com aquela alegria, e como o Caio mencionou aqui, né, do pastor que falou, não tem quase ninguém, tem 3, 4 na igreja, e por que fazer o culto de oração com 3, 4 na igreja? É a pessoa que deixa de olhar para as coisas espirituais. 3, 4 na igreja, a palavra do Senhor diz o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei o quê? No meio. Deus já está no meio lá. E mesmo que seja assim, tem pessoas que vêm e ficam tristes de ver o banco vazio. Tem pastor que entrou em depressão, de olhar para os bancos e ver os bancos vazios. É uma situação desagradável? É. Gostaríamos que tivesse todo mundo aqui na Escola Bíblica Dominical? Sim. Portanto, qual que é o principal de estar aqui, nesse tempo, nesse momento? Qual que é o principal? É Deus. Se Deus é o principal, nós ficamos tristes, mas não deixamos de ter alegria no coração, triste para os irmãos não poderem estar aqui conosco, mas não deixamos de ter alegria no coração de saber que Deus está presente aqui no nosso meio. E em respeito à oração também, porque às vezes a pessoa fica, cadê o irmão fulano de tal? Cadê não sei quem? E deixa de se alegrar na presença do Senhor por falta de pessoas, ou de alguém. Não, a nossa alegria tem que estar em quem? No Senhor, no Senhor. Então quando tenho essa visão, indiferente se eu posso estar até sozinho, mas Deus se está presente, ali nós vamos nos alegrar,
ali eu vou alegrar meu coração, porque a presença do Senhor é o motivo da nossa, deve ser o motivo da nossa alegria. Nós temos que aprender isso. E se tiver cheia, a alegria é a mesma. Se não tiver também, a alegria continua sendo a mesma, porque a alegria nossa está vinculada no Senhor e deve ser vinculada nele. Por isso que Jesus Cristo, ele com a multidão, beleza, estava ali curando, realizando muitos milagres, mas teve um momento que se retirou e foi para o deserto, e a alegria dele permanecia a mesma. Assim é na nossa vida, irmãos, com multidão ou no deserto que estamos passando. Vamos colocar a analogia, estamos passando como se fosse num deserto, nesse momento, né? Nós temos mais de 100 membros da igreja, no entanto está aqui agora estava eu, professor Caio, o Mendes e o Pedro, e agora ficou nós 3. E a alegria continua, porque nós estamos aqui na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos alegrando no Senhor, e é isso que não pode passar na nossa vida, irmãos. Nós temos que ter essa visão. Então, sempre com coração alegre. Como é bom ver pessoas voluntárias, com coração alegre. Vamos lá. Não, tudo bem, vamos. Não tem ninguém para fazer? Se não tem ninguém, então eu vou fazer. Não. Se houve uma oportunidade de nós fazermos algo para o Senhor, vamos fazer com grande alegria. Se for para fazer um tempo, eu tenho que orar, acho que eu vou orar, eu aprendi que tem que orar. Não, você não tem que orar. Se você vai com esse negócio que tem que orar, não ore, porque Deus não vai se alegrar. Não faça nada forçado. Nós temos até falado isso, mas em todo sentido. Trazendo um pouquinho até a questão dos nossos dízimos, das nossas ofertas, tudo que nós fazemos ao Senhor. Se for com um coração pesaroso, não faça. Aí é perda de tempo. Aí você vai gastar o seu tempo. Vai então aproveitar esse tempo com outra coisa, mas não faça nada para Deus com peso no coração, nada, com tristeza, não, Deus não aceita. Deus sim, Ele aceita quando nós fazemos com alegria, ainda que venhamos a errar, ainda que não seja perfeito, mas se foi feito com alegria, Deus aceita. Fazer com alegria, com toda disposição. Vamos lá, estou presente aqui, eu quero fazer porque Deus merece o meu melhor. E é a mesma coisa a oração. Se você levanta com aquela coisa, acho que eu não vou orar, não, eu tenho que orar. Aí levanta, não, continua dormindo. Mas se você desperta de madrugada, como Jesus de madrugada, gostoso, de madrugada, aquele silêncio, como é bom orar de madrugada, irmãos. Principalmente eu que tenho 2 filhas pequenininhas, que não dá trégua. Quando eu acordo cedo, que elas estão dormindo, aquele silêncio, que é gostoso ali, eu meditar na palavra de Deus, ali orar. Mas quando eu acordo, que elas acordaram junto, eu falei, vixe, meu tempo de oração ali já foi, porque não tem como eu ficar sozinho com as meninas acordadas, ali é muito difícil. Porque se não é a pequenininha, a grande que vai atrás, cadê o papai, aí já fica difícil. Então, quando você acorda de madrugada com aquela disposição, aquela alegria para orar, fala, puxa vida, todo mundo dormindo, que silêncio, vou orar. Aí sim, é um tempo que Deus está ali para ouvir a sua oração, com alegria. Outra coisa que nós vamos salientar aqui na oração, é buscar, no verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Antes de dizer isso aí, irmãos, passando esse texto, eu quero aqui até pedir aos irmãos e me desculpar, porque eu falei que era Salmo de Davi. Fiquei um pouco com dúvida agora, se foi Moisés ou Davi, porque não é só, a Bíblia não é só os Salmos de Davi, tá bom? Mas e depois eu trago para os irmãos, que eu não consultei, e falando de Salmo de Davi, e depois eu venho na minha mente, assim, porque eu tenho que consultar mesmo, porque eu li o texto, estudei o texto, mas não consultei se é verdadeiramente o Salmo de Davi. Depois então eu passo para os irmãos se é Salmo de Davi ou Moisés mesmo que escreveu, tá? Muito bem. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O que quer dizer isso? Andar sempre com Deus. Andar sempre com Deus. E andar sempre com Deus é conversando sempre com Deus. Por isso que ele fala, buscai continuamente. Meus, que maravilha, veja bem, que maravilha Deus querer que nós
estejamos sempre na presença dele, irmãos. Esse Deus, tem pessoas que têm aquela alegria. Eu já vi pessoas falar assim, ó, olha, eu apertei a mão de fulano de tal. Eu não vou falar o nome, porque não vou ficar citando aqui o nome da pessoa, para não dar nem ibope, nem fazer um comercial. Mas apertei, olha, eu dei um abraço naquela pessoa que é um famoso, a pessoa rica, fica todo contente que passou alguns minutos, segundos e conseguiu apertar a mão daquela pessoa, ficou todo contente que ficou um pouquinho na presença dessa pessoa, mas depois nunca mais viu, mas ficou todo contente, sempre fala, sempre lembra essa história, que apertou a mão de fulano de tal, que ficou um pouco perto, já ficou todo contente. Isso pode ser um cantor, isso pode ser um jogador de futebol, ficou todo contente, porque ficou um pouco próximo e conseguiu apertar até a mão. Agora imagine só, nosso Deus, Criador de todas as coisas, irmãos, Ele tem prazer de nós estarmos na presença dEle, continuamente, irmãos. Olha que glória, irmãos. Nós, meros mortais, e Deus desejar que nós continuemos sempre na presença dEle. Poderia falar assim, não, vocês fica aí, como alguns têm ideia, de que Deus, Ele criou o mundo, e Ele falou assim para mim, é que nem um relógio, Marcelo. Deus fez o mundo, deu corda, e deixou, e agora nós temos que tomar conta do mundo. Deus não está preocupado com a gente não, Deus está criando acho que outros planetas, está bem distante. Ele deu corda, e depois agora quem tem que continuar dando corda somos nós. Eu falei, não, Deus ainda continua presente, cuidando de nós, e agora aqui fala que nós devemos de estar na sua presença continuamente. E como isso, irmãos? Como isso? Sempre em oração. Por isso que a Bíblia fala, orar sem cessar é sempre conversando com Deus, em palavras e pensamentos, que tem momento que nós não tem como você ficar falando. Às vezes quando não vejo ninguém por perto, ou assim, eu oro alto, gosto de orar alto. Mas se tem pessoas e tudo, ou mesmo de madrugada, eu oro em pensamento, mas sempre conversando com Deus. Eu achei interessante nessa parte, tinha um irmão também na empresa, ele encarregado, ele era muito inteligente, aí o dono da fábrica comprou uns maquinários, e esses maquinários ele veio sem o manual, e como ele conhecia muito, ele até inventou algumas máquinas para a empresa, tudo, o dono comprou essa máquina e deixou na mão dele para fazer funcionar essa máquina, e ele ficou a manhã inteirinha, até a hora do almoço, mexendo nessa máquina, e não conseguia fazer essa máquina funcionar. E como ele morava perto da empresa, ele foi almoçar na sua casa. E quando ele foi na sua casa, ele falou para a mulher, vamos orar. Falou, mas por quê? Tem uma máquina que um dono comprou, eu preciso fazer essa máquina funcionar. Fiquei a manhã todinha funcionando essa máquina, eu não consegui. E eles ali oraram. Ele almoçou, e quando chegou, por menos de 1 hora, ele conseguiu descobrir o defeito dessa máquina e conseguiu fazer ela funcionar. Depois veio tudo contente na máquina onde eu estava trabalhando, veio tudo contente, Marcelo, eu consegui, mas sabe como? Em oração. Falei, como oração? Falei, fui para casa, na hora do almoço, ali eu e minha esposa, nós oramos, e Deus, mas olha, menos de 1 hora eu consegui descobrir o defeito. E ele ali atribuiu aquilo a Deus. Deus deu sabedoria. Irmãos, o pessoal falou, mas uma máquina é só... Não, tudo. Orar sem cessar é tudo pôr nas mãos de Deus. A minha esposa com dificuldade com o aluno, às vezes aquele aluno estava atormentando, eu falei, Ilane, você já apresentou ele em oração? Ora, você não veja somente a profissão, principalmente lidando com pessoas, que você lida com pessoas, com criança, como somente para o trabalho secular. Olha que é um campo missionário, seu, você é uma serva de Deus, ali tem muitas crianças de muitos jeitos, é um campo missionário. E quando ela começou a orar pelaquela criança, ela descobriu também os problemas que aquela criança tinha em casa, começou a ver diferente essa criança, e Deus começou a abrandar o coração dessa criança também. Então, tudo que nós vamos fazer, irmãos, andar sempre com Deus é isso, é sempre em oração, seja em palavras ou em pensamentos, a gente tem que orar. E às vezes eu estou conversando com as pessoas, eu já estou orando a Deus, Senhor, me dá uma palavra aqui, olha a situação dessa pessoa, eu já vou orando com Deus ali, me dá uma palavra, que eu tenha uma palavra assertiva, Senhor, me ajuda aqui a ouvir, a entender essa pessoa, e aí Deus vai te dando sabedoria, vai colocando no seu coração, e aí você dá uma palavra, a pessoa, era isso mesmo que eu precisava ouvir, aí você fala, graças a Deus,
Foi o Senhor que me iluminou, porque eu de mim mesmo não sabia como orientar essa pessoa nesse momento, mas o Senhor me iluminou. Então sempre andar com Deus, buscar a sua face continuamente. E buscar a face continuamente, irmãos, não é como nós estamos falando, não é somente aqui nos cultos, como falou de quarta-feira em oração. Não. É constantemente. É um tempo que nós separamos aqui, é o culto de oração, um tempo que nós separamos aqui para estarmos juntos orando, mas a oração não se culmina somente aqui na quarta-feira. Nós temos que continuar orando sem cessar. Muito bem, andar sempre com Deus é uma vida de oração. Orar também em tempos difíceis, então não é só o tempo difícil, mas orar também em tempos difíceis, irmãos. Então nós vimos que quando tiver, a pessoa vai estranhar, procura fazer essa experiência, irmãos. Quando a pessoa estiver tudo bem, que você for, olha, eu estou orando por você. Talvez a pessoa fique meio assim, mas fala, eu estou orando, mas é uma oração de gratidão, de reconhecimento das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, das bênçãos do Senhor. Se alegrar, irmãos, se alegrar com a pessoa e agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. O irmão comprou um carro novo, eu vou orar por você. Por quê? Você vai orar para mim? Para eu não bater o carro? Para ninguém roubar meu carro? Não, eu vou orar para agradecer a Deus que você então conseguiu com o seu trabalho, com o seu suor, adquirir um veículo novo. Louvado seja Deus por esse veículo novo, por seu esforço, pelo seu trabalho. Eu comprei uma casa, maravilha, vamos orar a Deus, agradecer a Deus, reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida, porque Deus te deu condições de você comprar essa casa. Eu estou com saúde, vou orar por você, porque graças a Deus, num tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos com a nossa saúde em xeque, você está bem? Vou orar a Deus por você também, porque você está bem, Deus tem te protegido desse vírus. Então nós temos que orar em momentos bons também, em momentos ruins. Olha só, orar em tempos difíceis. No versículo número 25, irmãos, vai dizer assim, Salmo 105, no verso número 25. Quando ele vai falar aqui nesse capítulo, vai falar dos livramentos de Deus, quando Deus levantou José também, no Egito, a gente viu lá, houve um livramento do povo lá, mas no verso 25, vai falar assim, mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Olha como Deus está no controle, irmãos, até nos tempos difíceis das nossas vidas. Fala que Deus mudou o coração deles, porque eles estavam indo bem e tudo, Deus mudou, Deus acrescentando, o povo crescendo no Egito, aí mudou, fala que mudou um rei, o faraó, que conhecia José, já não conhecia mais, e começou a oprimir o povo. Mas no verso 25 vai falar que Deus mudou o coração deles, para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Orar em tempos difíceis. Por quê? Para que tenhamos a revelação de Deus a respeito do seu propósito nesse tempo. Porque mesmo em tempos difíceis, Deus tem um propósito. Deus está trabalhando, mesmo em tempos difíceis. E é interessante que quando nós começamos a orar e Deus quer trabalhar, às vezes as coisas de começar, naquele momento que nós estamos orando, começar já ir bem, às vezes as coisas vão piorar, irmãos, vão piorar. Fala, como pastor? Começamos a orar, em tempos difíceis, a coisa piorou. Irmãos, às vezes piorou. Aqui vai acontecer isso, vamos ver. No capítulo, isso aqui arremete, lá no capítulo de Êxodo, que é no capítulo 6 de Êxodo, nós vamos ver lá. Capítulo 6, olha só. Começando no 5:20, depois do 6:1, olha só. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 5, começando no verso 20. Encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó. Olha só, quando Moisés for falar para Faraó, que deveriam de libertar o povo de Deus para adorar a Deus no deserto, Faraó intensificou o trabalho deles, e eles falaram assim que o cheiro deles era como repelente a Faraó.
Então ele dizendo, porque Faraó intensificou o trabalho deles, eles estavam sofrendo, já sofriam opressão. E aí Faraó intensificou mais ainda o trabalho deles. E diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Olha só, desde quando o Senhor me enviou? Por que me enviou? Desde quando comecei a falar a Faraó então começou a maltratar mais ainda este povo. Piorou a situação. E é isso que acontece às vezes na nossa vida. Por isso que nós temos que orar em tempos difíceis, para que tenhamos a revelação de Deus a respeito do seu propósito nesse tempo. Porque se nós não tivermos a revelação de Deus, irmãos, olha, Moisés falou assim, por que me enviaste? Por que me mandaste até lá? Porque as coisas pioraram. E é isso que acontece. Se nós não temos esse tempo de oração, essa revelação da parte de Deus, quando nós começamos a orar, e as coisas começam a piorar, nós vamos falar, vou parar de orar. Eu oro, as coisas parece que fica pior. Eu estava ruim, agora piorou, o que está acontecendo? E aí vem a resposta, no capítulo 6, começando no verso 1, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou, agora eu vou começar a agir. Então Deus deixa as coisas piorarem, às vezes, e permite, para depois Ele manifestar a sua mão poderosa, o seu poder. Porque se as coisas acontecessem do jeito que nós queremos, do jeito que nós queremos, e no momento que nós queremos, dificilmente nós íamos ver Deus trabalhar, e de forma poderosa, e bem assim, porque Deus às vezes deixa esgotar todo o nosso recurso, deixa esgotar todos os nossos recursos, para quando Ele fizer, porque a glória pertence a Ele, para quando Ele fizer, para que nós não tenhamos dúvida de que Deus esteve agindo naquele momento, não tenhamos dúvida, não foi nada da parte nossa, porque não tinha recurso nenhum, não tinha condições nenhuma, ali foi a própria mão de Deus, Deus não deixa dúvida, mas isso é somente quem tem a revelação, quem não tem a revelação deixa de orar, quem não tem a revelação fala, puxa, orar para quê? Piorou a situação, e às vezes a gente fica até preocupado, né? Nós começamos a orar por alguém, interceder, e Deus começa a trabalhar, principalmente você pai, mãe, que ora pelo seu filho, e as coisas começam a apertar, você quer a salvação do seu filho, e Deus sabe os caminhos, como vai agir, porque fala, esse caminho aqui ele não vai chegar a mim, aquele outro também não, é esse caminho, e a gente se assusta, fala, puxa vida, eu comecei a orar, parece que as coisas pioraram na vida do meu filho, é Deus então trabalhando, para que através daquela circunstância, a pessoa venha se dobrar ao Senhor, porque Deus sabe como faz, Deus sabe qual o caminho que Ele deve de direcionar aquela pessoa, para que venha então a ser realizado o operar e o trabalhar de Deus, da maneira e do jeito dEle e no tempo dEle. Então orar em tempo difícil, irmãos, ora para que Deus te dê revelação a respeito do propósito que Ele tem nesse tempo, porque Ele que permitiu aquele povo sofrer naquele momento, por quê? Porque Ele queria mostrar o seu braço forte, as suas mãos fortes, Ele queria ali que o nome dEle fosse glorificado, através do povo de Israel e através do povo do Egito. O capítulo 3, verso 19, olha só, capítulo 3, verso 19 de Êxodo, vai dizer assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Olha, Deus falando por Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Deus já tinha mostrado para Moisés isso, mas no momento da dificuldade,
No momento então que o faraó começou a acrescentar o serviço e oprimir o povo, Moisés se esqueceu dessa palavra do Senhor, que falou, ele não vai deixar ir ainda, eu vou ter que manifestar todas as minhas maravilhas. E na última, que foi a praga dos primogênitos, que nós conhecemos, aí sim, ele vai deixar ir o povo. Mas Deus já tinha avisado. Se fosse cada um de nós, e se soubéssemos, nós vamos passar por esse processo, vai ter 9 pragas. Na 10ª, aí sim, que ele vai deixar ir. E Deus permitiu que fosse todas elas. Se fosse nós, para encurtarmos o caminho, nós íamos chegar no quê? Já na última. Vou passar por esse processo, nada. Já vamos deixar na última para libertar logo. Mas Deus permitiu, porque Deus falou, eles têm que ver as minhas maravilhas. Eles têm que experimentar, ver o braço forte. E aí vão permitir que vocês vão embora. Mas, no entanto, vai ter que passar por esse processo. E na nossa vida, com experiência com Deus, em oração, irmãos, tem processo que nós vamos ter que passar, mas é um processo não para nos prejudicar, é um processo para termos mais intimidade, mais proximidade com esse Deus e ver as maravilhas que esse Deus tem poder para fazer na nossa vida. Experiências com Deus, experiências. Eu já vi pessoas falando, não, eu não gosto de orar muito não, ficar orando muito, a gente passa por cada experiência, e a pessoa acaba ficando com medo. Não, vamos ter medo das experiências não, experiências profundas, mas Deus está no controle. Porque como é que a gente vai conhecer Deus também no deserto? Como é que a gente vai conhecer Deus no vale se nós não passarmos por lá? Nós temos que passar pelo vale, nós temos que passar pelo deserto, mas nesse vale do deserto você não está sozinho, você vai sentir a presença de Deus bem perto de você, no deserto e no vale. E você vai sair de lá glorificando ao Senhor. Então é um tempo difícil, mas é fácil. Isso eu não vou dizer para os irmãos, falar quando a pessoa está passando num deserto, em tempos difíceis, você falar para ela, eu estou orando por você. Não, ela vai falar, eu preciso mesmo de oração. Mas ore com sabedoria, irmãos. O Caio mesmo mencionou aqui, tem pessoas que oram sem sabedoria. Ore com sabedoria. Senhor, revela para essa pessoa qual que é o propósito que o Senhor tem nesse tempo na vida dela. O que é o propósito? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo em tempos ruins e de dificuldades. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Oração? O que é oração? É conversar com Deus. E conversar com Deus quando? Continuamente. Em tempos bons ou em tempos ruins? Em tempos ruins. Concluindo essa parte. A oração faz parte da vida daqueles que amam a Deus. É isso. Como eu falei, vamos estudar sobre a oração. E você pede a Deus, Senhor, eu não tenho vontade de orar. Eu oro assim, mas não tenho aquele desejo de orar. Começa, então, pedindo a Deus que você tenha esse desejo de orar, no sentido de ter alegria para orar. Ou então, como é que é o seu amor? Porque quando se ama uma pessoa, você gasta tempo com essa pessoa. Ou você investe tempo com essa pessoa, melhor dizendo. Quando você ama, você investe tempo com essa pessoa. E aí nós temos que analisar como está o nosso amor para com Deus, porque nós não temos prazer de ficar com Deus. Não temos prazer de conversar com Deus. Que amor é esse? Se você ama uma pessoa, você tem prazer de estar com essa pessoa. Se você ama uma pessoa, você tem prazer de conversar com essa pessoa. E você não vê a hora passar, não vê mesmo. Que gostoso estar do lado dessa pessoa. Que bom a gente conversarmos. A gente até perde a noção do tempo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Deus nos ama, irmãos. Por isso que Ele quer ter comunhão conosco continuamente, fala aqui na palavra, porque Ele nos ama. Ele quer. Agora nós que temos que consultar-nos e ver se nós amamos mesmo a Deus. Se nós amamos, nós vamos ter esse tempo. E à noite eu quero pregar sobre isso, a questão do tempo. Eu vou pregar à noite sobre isso. Questão do tempo com Deus. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós não medimos esforços para estar do lado dessa pessoa e não queremos que o tempo não passe. Quando nós temos algum compromisso e nós amamos uma pessoa, nós gostaríamos de parar o relógio para ficar do lado dessa pessoa.
para conversar com essa pessoa, para ganhar e investir tempo com ela. É a mesma coisa com Deus. Então eu acredito, irmãos, eu, pastor Marcelo, acredito, pessoas que não têm essa alegria de orar, pessoas que não separam tempo para Deus, é porque o seu amor para com Deus está muito fraquinho. Precisa renovar esse amor. Aí sim vem a oração, porque sem amor, como é que a gente vai ter tempo para Deus, se não tem amor para com Deus? Como é que eu vou investir esse tempo, ou separar esse tempo, sendo que ele não é muito importante para mim? Então reveja o seu amor para com Deus. A oração faz parte da vida daqueles que amam a Deus, porque Deus nos ama e quer ficar esse tempo conosco. Agora precisamos ver se nós amamos a Deus e queremos estar esse tempo com Deus também. Que Deus nos abençoe, a sua vida, a minha vida, e que esse estudo que nós vamos fazer de oração, irmãos, que nós possamos aprender bastante e colocar em prática na nossa vida. Que Deus abençoe, e um bom domingo, e um bom almoço, na paz, e até mais tarde com o culto com a família.